A palavra menores, né, quando a gente escuta isso aplicado a textos bíblicos, é quase automático pensar em menos importantes. Mas e se esses 12 profetas antigos tivessem, na verdade, uma das mensagens mais urgentes para o nosso tempo? Vamos entender juntos o que realmente está por trás deste rótulo de profetas menores. Pois é, o nome menores pode mesmo levar a gente a uma conclusão um pouco apressada. Será que a mensagem deles tem menos peso, menos relevância? É uma suposição supernatural de se fazer, mas a verdade por trás dessa classificação é bem mais simples do que parece. E aqui está a resposta. A questão toda é puramente sobre tamanho e não sobre importância. Essa distinção, que vem lá de Agostinho no século IV, se refere só à extensão dos livros. Basicamente, os profetas menores escreveram textos mais curtos, mas a potência da mensagem deles é considerada tão grande quanto a dos profetas maiores. E olha que interessante. No cânone hebraico original, eles nem eram 12 livros separados. Eles formavam um único volume, chamado de O Livro dos Doze. Essa coleção, que foi compilada lá por volta de 425 a.C., foi pensada para caber num único rolo. Isso já mostra que, desde o comecinho, essas vozes eram vistas como parte de uma só grande mensagem. Para entender a mensagem deles, o contexto histórico é fundamental. É a chave, sabe? A gente pode organizar tudo em 3 grandes períodos, usando o cativeiro babilônico como um divisor de águas. Aquele momento crucial em que a elite de Judá foi exilada. Então a gente tem os profetas que atuaram antes da queda, os que falaram durante o exílio e, claro, os que vieram depois do retorno, na fase de reconstrução. Cada grupo estava falando diretamente para a crise ou para a esperança do seu tempo. Apesar de terem vivido em séculos diferentes, tem uma mensagem central que une todos eles. 4 temas principais ficam ecoando nos escritos. Uma denúncia muito forte da injustiça social, um chamado urgente ao arrependimento, a um retorno à fé, a promessa da misericórdia de Deus e, um ponto crucial, a visão de uma esperança futura, de restauração. Essa citação de Miqueias, por exemplo, captura perfeitamente esse tema da misericórdia. E não é só poesia, é uma imagem muito radical de um perdão total. Imagina só, no meio de tantas advertências de julgamento e exílio, essa era a promessa que sustentava o povo, a esperança de que no final das contas a reconciliação era possível. Agora vamos parar um pouco para pensar na idade desses textos. A gente está falando de palavras escritas há mais de 2.600 anos. Isso poderia facilmente fazer deles só umas relíquias históricas, sabe? Algo muito distante da nossa realidade. Só que é bem aqui que a gente encontra o que as fontes chamam de o paradoxo divino. É exatamente aqui que a mensagem deles se torna atemporal. O mundo daqueles profetas estava mergulhado em corrupção política, em desigualdade social, em crise de fé. O argumento das fontes é que, se a gente só trocar as túnicas por ternos, as denúncias não perdem nada da sua força. Parece que a história se repete, tornando o chamado deles algo chocantemente relevante para o século XXI. Existe uma metáfora poderosa que resume bem o papel desses profetas. Eles não eram apenas críticos sociais, mas sim tochas acesas por Deus. Em tempos de escuridão moral, de desobediência, as vozes deles eram como faróis, guiando as pessoas de volta para uma consciência e para a possibilidade de reconciliação. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Os profetas menores não foram vozes apenas para sua geração. As palavras deles atravessam milênios e ecoam direto nas nossas crises de hoje. A pergunta então continua no ar. Se eles foram as tochas que iluminaram a escuridão daquela época, onde é que a gente encontra as nossas tochas hoje? Hoje, a gente vai entrar numa das histórias mais intensas e dramáticas da Bíblia, o livro de Oséias. E olha, não é só um livro de profecias, não. É uma história real, sabe? De amor, de traição, de redenção. Tudo vivido na pele por um homem cuja vida, a própria vida dele, virou uma mensagem poderosa para a nação inteira. E o ponto de partida de tudo isso é uma pergunta que, sério, deixa a gente de cabelo em pé. É o coração de toda a história. Por que Deus mandaria um profeta casar com uma mulher infiel? Uma ordem tão esquisita, tão dolorosa. É exatamente isso que a gente vai tentar entender, mergulhando fundo nessa história. Bom, para começar, vamos conhecer os personagens principais desse drama todo. De um lado está Oséias, um profeta, um cara dedicado a Deus. E do outro, Gomer, a mulher que ele recebe a ordem de desposar. E essa união, nossa, vai levar ele por um caminho de sofrimento gigantesco e, por mais incrível que pareça, de uma baita revelação. Olha, a ordem de Deus é direta. E, para ser sincero, é brutal.
Oséias tinha que casar com Gomer, já sabendo por profecia que ela não seria fiel a ele. Imagina só, a vida pessoal dele estava prestes a virar um show público de dor, uma espécie de peça de teatro, mas com um propósito muito, muito maior por trás. E é justamente esse propósito que faz essa história ser tão fascinante. O sofrimento de Oséias não foi à toa, sabe? Cada lágrima, cada traição que ele sofreu, tudo isso foi transformado numa ilustração poderosa. Aquele casamento não era só sobre ele e a Gomer, era sobre uma coisa muito, mas muito maior. Então, aqui está o pulo do gato para entender tudo isso. A vida familiar de Oséias era, na verdade, uma parábola viva, uma metáfora da relação entre Deus e a nação de Israel. Cada pedacinho da tragédia pessoal dele refletia uma verdade espiritual bem mais profunda. E a comparação é nossa, é muito forte. Pensa bem, do mesmo jeito que o Oséias amava a Gomer, mesmo com toda a infidelidade dela, Deus continuava amando Israel, o seu povo, mesmo quando eles praticavam o que o livro chama de prostituição espiritual. E o que era isso, afinal? Significava que a nação estava quebrando o pacto com Deus para adorar outros deuses, igualzinho a um cônjuge que trai o outro. A dor do Oséias, então, era um espelho da dor do próprio Deus. Mas a mensagem não parou por aí no casamento. Os nomes dos 3 filhos do casal, que foram ordenados por Deus, funcionaram como avisos proféticos. Um mais sombrio que o outro. Primeiro veio Jezrael, que significa Deus espalha. Depois, Lo-Ruama, que é não compadecida. E por último, o mais pesado de todos, Lo-Ami, não meu povo. Cada nome era um degrau a mais na escada que levava ao julgamento. Tá, mas por que uma mensagem tão pesada assim, tão drástica? Para a gente entender essa urgência toda, a gente precisa dar um mergulho no mundo em que o Oséias vivia. Olhar para o contexto histórico daquela época que é, no mínimo, surpreendente. Então, o trabalho do Oséias como profeta aconteceu lá no reino do norte de Israel, no século 8 a.C. Foi durante o reinado de um rei chamado Jeroboão II. E para quem olhava de fora, parecia que Israel estava vivendo uma era de ouro. Sabe, tinha paz, a economia bem, a nação se sentia segura, poderosa, quase invencível. Só que era tudo fachada. Porque por baixo dessa camada de prosperidade, a sociedade estava apodrecendo. A idolatria corria solta, era o padrão. Os líderes religiosos, corruptos, envolvidos em roubo, assassinato. E tinha umas práticas terríveis rolando, tipo prostituição como parte de culto e até sacrifício de crianças. Isso mostra o nível da decadência moral e espiritual a que eles tinham chegado. E claro, essa prosperidade toda era muito frágil. Assim que o rei Jeroboão morreu, o reino virou um caos. Pensa só, em questão de 15 anos, 4 dos reis que vieram depois dele foram assassinados. Essa instabilidade política toda abriu as portas para a destruição completa. E em 722 a.C. aconteceu. O Reino do Norte foi destruído, o povo deportado pela Síria, exatamente como Oséias tinha avisado. É por isso que o livro de Oséias vive nessa tensão constante, sabe? Entre 2 verdades muito fortes. De um lado, o julgamento, que era inevitável por causa do pecado que não parava, e do outro lado, um amor implacável, um amor que persegue, de um Deus que simplesmente se recusa a desistir do seu povo. O tom do livro não é de uma condenação fria, tipo, eu avisei. É mais como um apelo apaixonado, quase desesperado. É como se fosse a voz de um Deus de coração partido, sabe? Lamentando ver o seu povo se destruindo. É a imagem de um pastor que chora pelas ovelhas que estão indo para o abismo. Então, o ponto central é esse. A profecia de Oséias foi tipo a última chamada, a última tentativa. Deus estava estendendo a mão mais uma vez, oferecendo uma chance de se arrepender, de voltar atrás, antes que a porta se fechasse de vez e as consequências fossem irreversíveis. Mas a história não acaba com a destruição de Israel, não. A mensagem de Oséias continuou ecoando, sabe? Atravessou séculos, influenciou muito o pensamento religioso que veio depois e foi ganhando novos significados em outros contextos. Isso fica super claro no Novo Testamento. O próprio Jesus, por exemplo, citou Oséias quando foi confrontar a hipocrisia dos religiosos da época, falando aquela frase famosa, misericórdia quero e não sacrifício. O apóstolo Paulo também usou as palavras de Oséias para falar da vitória de Cristo sobre a morte. E aquela profecia incrível de não meu povo se tornando meu povo foi usada para explicar como os não-judeus agora faziam parte da nova aliança com Deus.
E talvez o mais importante de tudo é que a grande metáfora de Oséias, a do casamento divino, se torna uma ideia central. Essa imagem de um Deus marido que é fiel a uma noiva infiel é ampliada mais tarde para descrever a relação de Cristo com a igreja, mostrando um amor que redime, que purifica e que se sacrifica pela sua noiva. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa que resume bem a tensão no coração desse livro. É possível o amor incondicional e as consequências inevitáveis existirem ao mesmo tempo? A história de Oséias não dá uma resposta fácil, de jeito nenhum, mas ela com certeza nos desafia a pensar sobre a natureza tão complexa do amor, da justiça e, claro, da Olha, se preparem porque a gente vai fazer uma jornada e tanto do desastre total para uma esperança, assim, avassaladora. A gente vai mergulhar fundo num dos textos mais intensos da Antiguidade, o livro do profeta Joel. A história já começa com uma imagem assim de puro terror. E o mais chocante não é uma metáfora, não. A gente está falando de uma calamidade real, avassaladora mesmo, que virou o palco para uma mensagem profética super urgente. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender a dimensão desse desastre. Sabe, o Joel ele não está falando de uma crise abstrata, não. Ele está descrevendo um evento real, um que deixou uma nação inteira de joelhos. Imagina só, uma praga de gafanhotos, daquelas de proporções bíblicas mesmo, que varreu a terra de Judá e, olha, consumiu absolutamente tudo. As videiras, que eram a fonte de alegria, foram arrancadas. As árvores ficaram peladas, só na casca. Os campos, que deveriam estar cheios de grãos, ficaram devastados. O resultado disso foi uma miséria, uma penúria, que não dá nem para descrever. E aí, no meio desse caos todo, que voz que surge? A de Joel. E olha que interessante, o próprio nome dele já é uma declaração. Jeová é Deus. E isso é crucial, porque toda a mensagem dele gira em torno disso, de reconhecer a soberania de Deus mesmo no meio da catástrofe. Ele provavelmente profetizou durante o reinado do jovem rei Joás, que foi uma época de muita influência dos sacerdotes, sabe? E isso explica por que ele vai direto nos líderes espirituais, pedindo para eles guiarem o povo. Agora, o que é realmente fascinante é o jeito que o Joel usa essa praga de gafanhotos. Ele transforma esse desastre num sinal, num aviso de algo muito, mas muito maior e mais temível, o dia do Senhor. E essa frase, o dia do Senhor está próximo, ela ecoa 5 vezes ao longo do livro. 5! Não é um sussurro, gente. É um alarme tocando bem alto. Aquela praga de gafanhotos, por mais terrível que tenha sido, era só o comecinho, o prelúdio de algo ainda maior. É aqui que a gente vê a genialidade do Joel como comunicador. Pensa bem, ele pega um trauma coletivo, uma memória real e aterrorizante que era a praga de gafanhotos, e transforma isso numa ferramenta profética poderosíssima. Ele usa essa imagem para descrever uma coisa futura simbólica, a invasão de um exército inimigo, sabe, feroz, implacável. A praga foi o aviso. A invasão militar, que representa o juízo de Deus, seria a consequência, e uma consequência ainda mais terrível. Ok, então a gente tem um desastre no presente e um juízo no futuro. Parece que é só desespero, né? Mas não. Pelo contrário, o desastre, na verdade, força uma escolha. É um chamado urgente para uma mudança de rumo. Mas, no meio de toda essa devastação, fica aquela pergunta no ar, né? Será que tem alguma saída? Existe esperança? E a resposta de Joel vem numa das frases mais poderosas de toda a profecia. É que Deus não está buscando um ritual, um show externo de luto, sabe? A solução é algo muito mais profundo, muito mais visceral. Então, o ponto central é esse. Rasgar o coração é um convite para uma conversão de verdade, genuína. Significa deixar de lado aquela religiosidade de fachada e buscar a Deus com sinceridade. É uma mudança por dentro, uma consagração total. Por isso o profeta chama todo mundo para se reunir, jejuar e clamar por misericórdia, buscando, de fato, um acerto de contas com Deus. E o que acontece quando o povo finalmente responde a esse chamado? Aí a narrativa muda, assim, drasticamente. Aquele tom de alarme se transforma numa melodia de esperança e de promessa. O livro mostra uma lógica divina que é muito clara. Sabe, o arrependimento sincero do povo, ele não fica sem resposta. Ele move a misericórdia de Deus, que, por sua vez, traz uma restauração completa. É uma relação bem direta de causa e efeito, uma coisa levando a outra. E essa restauração, ela vem em 3 ondas poderosas. Primeiro, a restauração material. A promessa de que aqueles campos devastados voltariam a produzir. Depois vem a restauração espiritual.
E essa é talvez a mais famosa de todas. A promessa de que o Espírito de Deus seria derramado não só sobre alguns, mas sobre toda a humanidade. E por fim, a promessa de justiça final, com a salvação para o povo de Deus. Mas olha, a história de Joel não termina lá em Judá, no século 9 a.C. De jeito nenhum. As palavras dele atravessam os séculos e encontram um eco poderosíssimo nas páginas do Novo Testamento. Vamos ver como isso se desenrola na prática. Séculos depois de Joel, lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, quem se levanta para explicar o que estava acontecendo? Pedro. E o que ele faz? Cita Joel, na cara dura. Mais tarde, o apóstolo Paulo também usa a mensagem de Joel sobre invocar o nome do Senhor para ser salvo. E lá no final, no livro de Apocalipse, aquelas imagens de juízo, de colheita final, tudo isso ecoa as visões de Joel. Essa citação direta de Pedro é a prova definitiva, sabe? Ele não olhou para o Pentecostes e achou que era uma coisa totalmente nova. Não, ele viu ali o cumprimento direto daquela promessa que Joel tinha feito centenas de anos antes. A profecia estava viva. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. O Pentecostes foi o começo, a chuva temporã do Espírito, como alguns interpretam a analogia do próprio Joel? Mas muitos estudiosos, quando olham a profecia inteira, se perguntam: será que a gente ainda está esperando por uma chuva seródia, uma chuva final, um derramamento culminante do Espírito sobre toda a humanidade lá no final dos tempos? A mensagem de Joel, que começou com uma simples praga de gafanhotos, continua a ressoar com promessas que, quem sabe, ainda estão se desdobrando até hoje. Já parou para pensar se uma nação pode ser, assim, próspera demais para o seu próprio bem? Olha, essa pergunta não é de hoje, não. Ela está no centro da história de um profeta antigo chamado Amós, e a mensagem dele sobre justiça social, de repente, parece mais atual do que nunca. Bora entender o porquê. Essa pergunta leva a gente direto para o coração de um paradoxo, o da chamada Era de Ouro de Israel. Imagina só, uma nação no auge, sabe, com poder, com uma riqueza nunca antes vista. Agora imagina que, por baixo de toda essa fachada de sucesso, existia uma crise moral gigantesca. É exatamente aí que a gente vai mergulhar. Ok, vamos viajar no tempo. A gente está no Reino do Norte de Israel, durante o governo do rei Jeroboão II. Pensa que esse era o auge da nação. As fronteiras estavam se expandindo, tinha paz, economia bombando. Parecia o cenário perfeito, né? Mas, como a gente vai ver, essa capa dourada escondia uma podridão que ameaçava destruir tudo por dentro. E aqui está o choque de realidade. De um lado, você tinha todo esse poder e essa abundância. Do outro, uma sociedade moralmente falida. A idolatria corria solta, a corrupção estava destruindo o sistema de justiça e, o que é pior, a opressão dos mais pobres tinha virado rotina. A prosperidade de alguns era literalmente construída em cima do sofrimento de muitos. E é bem no meio desse cenário, dessa tranquilidade toda, que surge uma figura completamente inesperada. Não era um político, não era um sacerdote importante. Ele veio de fora, do reino rival de Judá, e trazia uma mensagem que ia chacoalhar as estruturas dessa nação que estava tão satisfeita consigo mesma. E é isso que o tornava tão perigoso para o sistema. Ele não fazia parte da elite religiosa, nem da corte do rei. Não era um profeta de carreira, sabe? Era uma pessoa comum, o que dava um peso ainda maior para sua mensagem. Esse era Amós, um homem de negócios, um criador de gado, um agricultor. O fato de ele ser um forasteiro deu a ele uma clareza brutal. Ele enxergava a podridão moral que quem estava dentro do sistema não conseguia, ou talvez não queria enxergar. E o mais incrível é que o próprio nome dele parecia uma profecia. Amós significa portador de fardo. E ele foi chamado para carregar o fardo mais pesado de todos, a verdade, para uma nação que preferia viver na mentira. Então, qual era o plano dele? Como é que um único homem, um forasteiro, conseguiria fazer uma nação inteira, cega pelo próprio sucesso, finalmente parar para ouvir? A resposta está numa estratégia retórica simplesmente genial, quase uma armadilha. Ele não começou atacando Israel, de jeito nenhum, pelo contrário. Ele começou a listar os pecados dos inimigos de Israel, um por um. Dá para imaginar a multidão concordando, talvez até aplaudindo. Ele foi conquistando todo mundo, apelando para o nacionalismo deles. E aí, quando ele tinha atenção total, ele virou o espelho e apontou o dedo direto para eles. E ele não aliviou, não. As acusações eram precisas, cirúrgicas, juízes que vendiam sentenças, comerciantes que roubavam no peso.
Ele chegou a confrontar as mulheres da elite, chamando-as de vacas de Bazã, uma imagem chocante para denunciar o luxo e a indiferença delas, um luxo que era bancado pela exploração dos mais pobres. E aqui a gente chega no coração da mensagem dele, na parte que abalou todo mundo. Para Amós e para o Deus que ele representava, os rituais religiosos não valiam nada. Na verdade, eram uma ofensa, se não viessem acompanhados de justiça. Não adiantava nada fazer sacrifícios no templo se a sociedade lá fora estava quebrada. O que Deus exigia era justiça. É claro que uma mensagem dessas não ia ficar sem resposta de quem estava no poder. E o confronto, que era inevitável, aconteceu no lugar mais sagrado da nação, o Santuário Real de Betel. De um lado estava Amós, o forasteiro falando em nome de Deus. Do outro, Amazias, o sacerdote oficial do reino, um homem cuja lealdade era com o rei e com a manutenção da ordem, não com a verdade. Era justiça contra o sistema, a verdade contra o poder. E o que acontece quando se fala a verdade para o poder? Bem, a gente sabe, né? Quem denuncia é silenciado. Amós foi acusado de traição e expulso de Israel, proibido de falar de novo. O sistema, como sempre, se protegeu. Só que eles cometeram um erro de cálculo fatal. Ao expulsar Amós, eles não calaram a mensagem. Pelo contrário, eles a imortalizaram. Obrigado a ir embora, Amós colocou tudo o que ele tinha dito por escrito, garantindo que suas palavras sobreviveriam não apenas a ele, mas à própria nação que o rejeitou. Mas a história ainda não tinha acabado. As palavras de Amós estavam escritas, mas será que elas eram verdadeiras? A própria história daria o veredito final. E o cumprimento da profecia começou de um jeito terrivelmente literal. Apenas 2 anos depois, um terremoto gigantesco, exatamente como Amós tinha previsto, sacudiu a terra. Era um aviso, mas o golpe final, o mais devastador, ainda estava por vir. Cerca de 40 anos depois da profecia de Amós, o poderoso Império Assírio invadiu o norte. A nação próspera e corrupta de Israel foi varrida do mapa. Exatamente como aquele pastor forasteiro tinha avisado. Toda aquela riqueza e aquele poder em que eles confiavam não adiantaram nada. Eles simplesmente desapareceram da história. E assim, a história de Amós deixa pra gente essa pergunta incômoda que ecoa até hoje. É um lembrete final de que a fé verdadeira não se mede pelos rituais, mas pela justiça que ela produz. Uma lição que é tão urgente hoje quanto era há quase 3.000 anos.